O empresário decidiu voltar mais cedo naquele dia, algo raro em sua rotina dominada por reuniões, contratos e decisões urgentes. A reunião da tarde havia sido cancelada de última hora, e, ao entrar no carro, ele sentiu um silêncio incomum, não apenas ao seu redor, mas dentro de si. Enquanto dirigia pelas ruas, percebeu que não havia pressa. Pela primeira vez em muito tempo, não havia uma ligação importante a fazer nem um problema imediato para resolver. Mesmo assim, sua mente permanecia pesada, carregando lembranças da esposa que perdera e da casa que, desde então, parecia vazia demais. Ao chegar ao portão de sua residência, algo chamou sua atenção antes mesmo de entrar. O jardim, que por meses estivera abandonado, parecia diferente. Não era uma mudança radical, mas havia vida ali, um verde mais intenso, algumas flores erguidas, como se tivessem recuperado a esperança. Ele franziu a testa, curioso, e entrou devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a viu. A empregada estava ajoelhada perto de um canteiro, segurando um regador simples, inclinando-o com cuidado para não encharcar demais a terra. Ao lado dela, sua filha pequena imitava cada movimento com um regador colorido, um pouco desajeitada, mas completamente concentrada. A menina ria sozinha, encantada com a água que escorria e desaparecia na terra. Seus cabelos estavam levemente bagunçados, e suas mãos sujas de terra, algo que ele não via há muito tempo. Ele parou, não fez barulho, apenas observou. Aquela cena, tão simples, o atingiu de uma forma inesperada. Sua filha, que há semanas mal sorria, agora parecia leve, viva, presente. E a empregada, com paciência e carinho, a guiava, mostrando como cuidar de cada planta como se fosse algo precioso. Não havia pressa nos movimentos dela, apenas atenção. Devagar, pequena, a flor também sente, disse a empregada, com uma voz suave. A menina assentiu, mesmo sem entender completamente, e tentou novamente, inclinando o regador com mais cuidado dessa vez. O empresário sentiu algo apertar em seu peito. Ele percebeu que não era apenas sobre regar flores. Era sobre tempo, sobre presença, sobre coisas que ele, sem perceber, havia deixado de oferecer à própria filha. Ele sempre acreditou que estava fazendo o melhor ao trabalhar tanto, garantindo conforto e segurança. Mas ali, naquela cena silenciosa, percebeu que algo essencial estava faltando. A filha então olhou para o lado e o viu. Seus olhos se iluminaram imediatamente. "Papai!", gritou ela, largando o regador no chão e correndo em sua direção. Ele se abaixou instintivamente e a abraçou, sentindo o pequeno corpo dela se encaixar perfeitamente no seu. Havia terra em suas roupas, água em suas mãos, mas ele não se importou. Na verdade, aquilo parecia mais real do que qualquer coisa que ele havia vivido nos últimos meses. "Olha, papai, a gente tá cuidando das flores", disse ela, puxando sua mão com entusiasmo. Ele se deixou levar, sendo conduzido até o jardim como se estivesse entrando em um mundo novo. Seus olhos passaram pelas plantas, agora com pequenas gotas brilhando sob a luz do sol, e ele percebeu detalhes que antes ignorava completamente. A empregada se levantou rapidamente ao notar sua presença mais próxima. "Desculpe, senhor, eu terminei as tarefas e pensei que talvez", começou ela, um pouco nervosa. Ele levantou a mão suavemente, interrompendo-a. "Não precisa se desculpar", disse, com uma voz mais baixa do que o habitual. Houve um breve silêncio. Ele olhou novamente para a filha, que já havia voltado a brincar com o regador, completamente alheia à atenção dos adultos. E naquele instante, algo dentro dele mudou, não de forma brusca, mas como uma pequena rachadura em uma parede que parecia sólida demais. Ele percebeu que aquela cena, simples e silenciosa, carregava algo que ele não conseguia mais ignorar. A vida continuava, e talvez ele ainda tivesse a chance de fazer parte dela de verdade. A empregada permaneceu em pé por alguns segundos, claramente sem saber se deveria continuar ali ou se retirar discretamente. O empresário, ainda segurando a pequena mão da filha, observava tudo com um olhar diferente, menos rígido, mais atento.
A tensão que normalmente acompanhava sua presença parecia ter se dissipado, substituída por algo mais silencioso e reflexivo. Ela gosta muito daqui, disse a empregada, com cautela, tentando explicar sem ultrapassar limites. Eu percebi que ela ficava mais feliz quando vinha ao jardim, então pensei em cuidar um pouco das flores com ela. Ele olhou ao redor novamente. Antes, aquele espaço era apenas parte da casa, algo decorativo, quase esquecido. Agora, parecia ter se transformado em um pequeno refúgio. A terra úmida, o leve perfume das flores, o som da água sendo despejada, tudo criava uma atmosfera que ele não lembrava de ter sentido ali antes. Faz quanto tempo que vocês fazem isso? Perguntou ele, com curiosidade genuína. A empregada hesitou por um instante, como se estivesse calculando a melhor resposta. Alguns dias, senhor, talvez uma semana, respondeu, com sinceridade. Ele assentiu lentamente. Uma semana. Em apenas alguns dias, algo que ele não conseguiu fazer em meses havia acontecido bem diante de seus olhos, sem que ele sequer percebesse. A filha se aproximou novamente, segurando o regador vazio. Papai, acabou a água, disse ela, olhando para ele como se aquilo fosse uma missão importante. Ele pegou o regador, examinando-o por um segundo, como se estivesse lidando com algo completamente novo. Depois, olhou em volta, procurando uma fonte de água. Onde a gente enche isso? Perguntou, quase como uma criança aprendendo. A menina sorriu e apontou animadamente. Ali. Ele caminhou até a torneira externa, sentindo a filha grudada ao seu lado. Ao abrir a água e ver o regador se enchendo, algo simples aconteceu dentro dele, uma sensação de participação. Não era sobre trabalho, nem sobre responsabilidade pesada, era apenas um pequeno gesto compartilhado. Ao voltar, ele se ajoelhou ao lado da filha. A empregada observava em silêncio, surpresa com a atitude. O empresário, que antes mal parava em casa, agora estava ali, com as mãos próximas da terra, disposto a participar daquele momento. Assim? Perguntou ele, inclinando o regador de forma um pouco desajeitada. A filha riu. Não, papai, devagarinho. Ele tentou novamente, desta vez com mais cuidado. A água caiu suavemente sobre a base de uma flor, sem exagero. Isso, comemorou a menina, batendo palmas. Aquele pequeno elogio teve um efeito inesperado. Ele sentiu algo aquecer dentro do peito, uma sensação simples, mas profundamente esquecida. A empregada, vendo a cena, relaxou um pouco. Ela se aproximou com cautela. Se colocar muita água, pode prejudicar a raiz, explicou, apontando para outra planta, é melhor ir aos poucos. Ele levantou o olhar para ela, atento, como se estivesse aprendendo algo importante. Entendi, então é mais sobre cuidado do que quantidade, comentou. Ela sorriu de leve. Exatamente, senhor. A frase ficou no ar por alguns segundos. Não era apenas sobre plantas, ambos sabiam disso, mesmo sem dizer. O empresário então olhou para a filha, que continuava concentrada em sua tarefa, completamente envolvida naquele pequeno mundo. Ele percebeu o quanto havia perdido ao não estar presente. Quantos momentos simples como aquele haviam passado sem que ele notasse. Ela, parece mais feliz, disse ele, quase em tom de confissão. A empregada assentiu. Crianças precisam de atenção, de tempo. Às vezes, coisas simples já fazem muita diferença. Ele não respondeu imediatamente, apenas observou a filha mais uma vez, absorvendo cada detalhe, o sorriso espontâneo, a forma como ela falava com as flores, como se fossem amigas, a leveza que parecia ter voltado ao seu comportamento. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Pelo contrário, era cheio de significado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no trabalho, nos problemas ou nas responsabilidades que o aguardavam. Ele estava ali, presente de verdade. E, enquanto o sol começava a baixar lentamente no horizonte, iluminando o jardim com um tom dourado, ele percebeu que aquele momento, tão simples e inesperado, estava mudando algo profundo dentro dele. Não era uma transformação imediata, mas um começo, um pequeno passo em direção a algo que ele havia deixado para trás sem perceber,
a capacidade de sentir, de cuidar, de estar ao lado de quem realmente importava. Nos dias que se seguiram, algo mudou na rotina do empresário de forma quase imperceptível para quem via de fora, mas profundamente significativa para quem vivia dentro daquela casa. Ele começou a reorganizar sua agenda, cancelando reuniões menos urgentes e delegando tarefas que antes insistia em controlar pessoalmente. Seus funcionários estranharam, seus parceiros de negócios questionavam, mas ele, pela primeira vez, não sentiu a necessidade de justificar cada decisão. Havia algo mais importante exigindo sua atenção, algo que ele havia negligenciado por tempo demais. Naquela tarde, ele voltou para casa ainda mais cedo do que no primeiro dia. O céu estava tingido de tons alaranjados, e uma brisa leve balançava as folhas do jardim. Assim que entrou, não precisou procurar muito. Já sabia exatamente onde encontraria sua filha. E lá estavam elas novamente. A empregada e a menina estavam sentadas no chão, cercadas por pequenos vasos. Algumas flores já haviam crescido visivelmente desde a última vez, e outras estavam sendo replantadas com cuidado. A menina falava sem parar, explicando algo com entusiasmo, enquanto a empregada ouvia com paciência, sorrindo e incentivando cada palavra. Dessa vez, ele não ficou apenas observando de longe. Parece que o jardim está ainda mais bonito hoje, disse ele, aproximando-se lentamente. A filha levantou o olhar, surpresa, e abriu um sorriso largo. Papai, olha, essa aqui cresceu, disse, apontando para uma pequena flor que começava a desabrochar. Ele se abaixou ao lado dela, analisando a planta como se fosse algo raro e precioso. Você cuidou bem dela, respondeu, com sinceridade. A menina inflou o peito, orgulhosa. A gente deu água com amor, repetiu ela, com a mesma frase que dias antes havia marcado o coração dele. Ele trocou um olhar rápido com a empregada, que apenas sorriu discretamente, como se soubesse o impacto daquelas palavras. Sem dizer mais nada, ele tirou o paletó e o colocou sobre um banco próximo. Arregaçou as mangas da camisa e se sentou no chão, sem se preocupar com a sujeira ou com a formalidade que antes parecia inseparável dele. Posso ajudar hoje também? Perguntou, olhando para a filha. Pode, respondeu ela imediatamente, entregando-lhe uma pequena pá de jardinagem. A empregada observava a cena em silêncio, mas seus olhos revelavam algo mais profundo, uma mistura de surpresa, satisfação e talvez até um certo alívio. Ela havia visto a tristeza daquela casa, sentido o peso do silêncio e da ausência. Agora, presenciava algo diferente nascer ali. Enquanto trabalhavam juntos, o empresário começou a fazer perguntas. Perguntava sobre as plantas, sobre como cuidar delas, sobre o que a filha mais gostava de fazer durante o dia. Eram perguntas simples, mas carregadas de intenção. Ele queria entender, queria participar. Essa aqui precisa de mais sol, explicou a empregada, ajustando um vaso de lugar. E como você sabe disso? Perguntou ele, curioso. A gente aprende observando, cada planta mostra o que precisa, se a gente prestar atenção. Ele ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Mais uma vez, não era apenas sobre flores. O tempo passou sem que ele percebesse. O celular, esquecido dentro de casa, não interrompeu aquele momento. Não havia ligações, nem notificações, apenas o som leve do vento, o riso da filha e o contato com algo que ele havia esquecido como era. Em certo momento, a filha se aproximou e o abraçou por trás, sujando sua camisa de terra. Eu gosto quando você fica aqui, papai, disse ela, com uma simplicidade que desarmava qualquer defesa. Ele fechou os olhos por um segundo. Aquelas palavras tiveram mais peso do que qualquer contrato que ele já havia assinado. Eu também gosto de estar aqui, respondeu, com a voz baixa, mas firme. A empregada desviou o olhar por um instante, respeitando aquele momento íntimo, mas um leve sorriso permaneceu em seu rosto. Quando o sol finalmente começou a desaparecer no horizonte, o jardim parecia ainda mais vivo. Não apenas pelas flores, mas pela energia que agora preenchia aquele espaço. O empresário se levantou lentamente, olhando ao redor com um sentimento diferente,
não de posse, mas de pertencimento. Antes de entrar, ele se virou para a empregada. Obrigado, por tudo, disse, com sinceridade. Ela apenas assentiu, sem precisar de muitas palavras. E naquele instante, ele entendeu algo essencial. Às vezes, não são os grandes acontecimentos que transformam uma vida, mas os pequenos gestos repetidos com cuidado e amor. O jardim florescia, sim, mas, dentro dele, algo muito maior também começava a crescer.